Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada encerramos o nosso quinto capítulo que fala sobre a união de facto e esta semana então começamos a falar sobre o sexto capítulo que está dividido em duas partes. Temos a parte da filiação e temos a parte da autoridade paternal. Hoje falaremos um pouco sobre a filiação, analisaremos alguns artigos e apresentaremos para si alguns conceitos básicos e na próxima semana estudaremos então a autoridade paternal. Não saia daí que nós voltamos já já. Vamos então definir o que é a filiação e fazer análise de alguns artigos do Código de Família em relação a esta matéria. Bem, a filiação então é definida como um vínculo ou relação jurídica que se estabelece entre cada pessoa e os seus progenitores. A filiação é de natureza intercorrente e recíproca e constitui então o primeiro elo de ligação entre todos os outros das relações de parentesco. O artigo 127 do Código de Família nos apresenta então este conceito e este artigo é claro ao demonstrar a igualdade entre pai e a mãe relativamente aos seus filhos no que tange a direitos e obrigações, sendo que estes devem exercer os direitos parentais, atendendo sempre os interesses que visam beneficiar o menor. É importante também falarmos que os artigos 128 e 129 do Código de Família, para além de fazerem menção dos direitos iguais que os filhos têm relativamente a seus pais, também nos diz que todos têm o direito de ser reconhecida a filiação, com especial atenção aos filhos menores de idade. Também encontraremos esta particularidade no artigo 186, a linha B da Constituição da República de Angola. Vamos então dar uma vista de olhos aos artigos relacionados com a filiação. Então temos aqui o capítulo 1º do título Relações entre pais e filhos, direitos e deveres, e o artigo 27 fala sobre a igualdade do pai e da mãe e diz-nos o seguinte: o pai e a mãe são relativamente a seus filhos titulares de iguais direitos e deveres. Número 2. Os deveres e direitos paternais devem ser exercidos no interesse e benefício dos filhos e da sociedade. Temos o artigo 128 que fala sobre a igualdade dos filhos e diz-nos o seguinte: os filhos têm iguais direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres para com os pais, estejam estes unidos ou não pelo casamento. O artigo a seguir, 129, fala sobre o direito à filiação e diz-nos o seguinte: a todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação, o exercício dos direitos dos filhos menores deve ser especialmente protegido por lei. E depois temos a autoridade paternal prevista no artigo 130 e diz-nos o seguinte: a autoridade paternal deverá ser exercida por ambos os pais, que devem contribuir para a criação, instrução, formação e educação dos filhos, a formação moral e a preparação profissional dos filhos como cidadãos válidos e socialmente úteis constitui o fim mais relevante da autoridade paternal. Os pais devem contribuir de acordo com as suas capacidades e recursos para a educação dos filhos, colaborando com os organismos escolares e as instituições de apoio à infância e à juventude. Temos então direitos e deveres dos pais. No artigo 131, o pai e a mãe devem cooperar na prestação de cuidados. Atenção que o artigo não menciona só o pai ou sua mãe. É claro em dizer pai e mãe devem cooperar na prestação de cuidados, proteção e assistência aos filhos
exercendo com igual responsabilidade os seus direitos e deveres e devem contribuir com seu bom exemplo para a formação dos filhos. O artigo 132 fala-nos então sobre os deveres dos filhos e diz-nos que os filhos devem respeito, cuidado e assistência aos pais. E temos o 133 que fala sobre direito ao nome. O filho tem o direito ao uso dos apelidos paterno e materno. O nome do filho será escolhido por acordo entre o pai e a mãe e, na falta de acordo, pelo tribunal, ouvindo o conselho de família. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos a falar então sobre a filiação e na próxima semana falaremos sobre a autoridade paternal. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Fique bem e até a próxima semana.